cristalzinho trouxe no bolso secreto. Que interessante. Ele trouxe a letra L e a letra A. Muito E bem. agora faça o traçado da letra A na sua folha. Você não vai falar um pouquinho da letra A, prof? A letra A se escreve avião, Amanda, Arthur, o que mais? Amor. Amendoim. Amor, amendoim, um monte de coisa daí pra E ela é uma vogal, né, É prof? uma vogal. Isso. E se juntar a letra L fica Lá. lá, Muito na bem. cabeça. Agora fazem o traçado. Prof, fala um pouquinho da letra L. Você não falou da letra A L. letra L vai escrever Liliane. Muito bem. O nome da prof, como é que é o nome da tua Lua. avó? Letícia, Lua, um monte de coisas. Agora vamos começar a aula. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Como vocês devem ter percebido, hoje quem começou a aula foi o professor Joaquim e a professora Amanda, né? Muito bem, eles começaram a aula chamando o nosso amiguinho Sonzinho, né? Sonzinho tá lá na casa deles, na casa de vocês. Porque o meu Sonzinho, pessoal, vocês acreditam que ele tirou férias e ele ainda não voltou? Pois é, está lá no reino do alfabeto e não voltou mais. Então hoje a nossa aula de língua portuguesa vai ter que ser sem o sonzinho. Vamos fazer uma aula sem o sonzinho, mas vai ser uma aula muito divertida, vai ser uma aula muito legal. Então prestem bem atenção. Para começar a nossa aula, pessoal, vamos pegar a apostila de língua portuguesa na página 30. Muito bem. Aqui na página 30 vocês podem observar que tem crianças, né? A gente consegue observar que tem crianças brincando. E o que vocês conseguem ver? Será que são brinquedos comprados? Não, né, pessoal? São tudo brinquedos recicláveis, ou seja, com aqueles materiais que ia ser jogado fora, foi reciclado e feito brinquedos. E do que essas crianças estão brincando? O que vocês podem ver? Eles estão brincando de pé de lata, de boliche, de corrida de aranha, né? Então, esses brinquedos são feitos com materiais recicláveis, né? Tem algum material desses que vocês conhecem? O que vocês conhecem aqui? As garrafas PET, né? Olha essa corrida das aranhas aqui. Podem observar que é feita com o copinho descartável, né? E vocês, já construíram algum brinquedo com materiais recicláveis? Já? E que materiais vocês utilizaram? Muito bem, pessoal. Mas hoje nós vamos construir um brinquedo. Então prestem bem atenção. Muito bem. Então aqui na página 31, onde fala clique no texto, tem a instrução de montagem de um brinquedo. Então nós temos a instrução de montagem de um brinquedo, né? O que é uma instrução de montagem? É um tipo de texto que nos ensina como montar o brinquedo. Um texto de instrução é um texto que ensina como jogar algum joguinho, entendem? Quando vocês compram um brinquedo novo, por exemplo, que vocês não sabem, que vem desmontado, então a gente tem que seguir o passo a passo, né? A instrução para poder montar o brinquedo, né? Ou quando a gente compra um joguinho novo, a gente não sabe como jogar, nesse joguinho vai ter a instrução de como se jogar. Então, instrução é um tipo de texto, né? Que tem como objetivo nos ensinar o passo a passo como formar o brinquedo, como jogar, né? Ou quando a gente compra uma televisão nova, por exemplo, que a gente não sabe como ligar, como que a gente vai montar essa televisão. Então sempre vai vir um manual de instrução, né? Que serve para nos ensinar como montar, como fazer funcionar a televisão e outras coisas também. E hoje, pessoal, nós temos a instrução de um carro eólico. Carro eólico? O que é isso? Você sabe? O que é eólico? Um carro eólico, ele é movido pela energia transmitida pelo vento. Ou seja, o vento que vai transmitir a energia que vai fazer o carro funcionar, né? E hoje nós vamos construir o nosso carro eólico. Então vamos seguir o passo a passo, mas em primeiro lugar nós vamos ter que ter
os materiais necessários para formar esse carro, né? Então vamos ver o que a gente vai precisar para formar esse carro. Então vamos lá. Vamos precisar de... Então, para montar o nosso carrinho eólico, nós vamos precisar de um pedaço de papelão, ou então pode ser uma bandejinha de isopor, igual essa minha aqui, que é essas bandejinhas que vêm embaixo do macarrão. Vamos precisar de 4 tampinhas de garrafa PET. Vamos precisar de um copo, pode ser copo de papelão ou então copo descartável. Vamos precisar de 2 canudos, 2 palitos de churrasco, uma cola branca, uma fita adesiva e vamos precisar de massinha de modelar. Então vamos lá. Então vamos para o passo a passo para a gente poder montar o nosso carrinho. O primeiro passo tá mandando fazer o seguinte: corte 2 canudinhos de maneira que sejam maiores que a largura do papelão. Então eu vou cortar 2 canudinhos que sejam maiores que a largura do papelão. Vamos lá. Muito bem. Então aqui agora eu tenho os meus 2 canudos que já estão recortados, né? Eles estão um pouquinho maior da largura do papelão. Agora vamos para o segundo passo. Cole-os com fita adesiva. Então aqui no número 2, ele está mandando eu colar, né, com fita adesiva. Então eu vou colar. Muito bem. Então eu já passei a fita, né? Já fixei os meus 2 canudinhos aqui no meu pedaço de isopor. Muito bem. Agora vamos para o terceiro passo. O passo número 3 está mandando o seguinte: vire o papelão e use cola branca para colar o copo no lado oposto dos canudinhos. Então tem a imagem aqui que está mostrando, né? Então qual que é o lado oposto? É o lado ao contrário, né? O outro lado. Então eu vou passar cola e vou colar o meu copo aqui em cima. Então vamos lá. Muito bem, pessoal. Depois que a gente colou, vai ficar assim, né? Agora vamos para o quarto passo. Então ali no número 4, tá falando o seguinte: preencha 4 tampinhas de garrafa com massa de modelar. Crave um palito em 2 delas. Então nós vamos preencher igual tá mostrando aqui na imagem, né? Muito bem. Então eu já tenho aqui as minhas massinhas de modelar dentro das minhas tampinhas, né? E cravei o palito de churrasco em 2 tampinhas, né? Muito bem. Agora vamos para o quinto passo. Aqui no quinto passo, número 5, tá falando o seguinte: introduza o palito em um dos canudinhos, depois coloque outra tampinha de garrafa na ponta que sobressai do outro lado do carro. Pegue outro palito e faça o mesmo com o outro canudinho. Então vamos fazer agora. Então eu vou introduzir, né, um palitinho de churrasco dentro do canudinho. Muito bem. E agora nessa outra ponta eu vou colocar a minha outra tampinha de garrafa com massinha para fazer as rodinhas do meu carrinho, né? E agora eu vou fazer o mesmo processo aqui atrás. Vou introduzir o palito e vou colocar a minha outra tampinha. Muito bem, está aqui o meu carrinho. Agora vamos ver o que fala no passo número 6. Elementos como botões, figuras, pedaços de papel, etc. Então agora vocês podem usar a criatividade de vocês para decorar o carrinho. Vocês podem estar colando botões, pedacinhos de papel, EVA, o que vocês imaginarem para decorar e deixar o carrinho de vocês bem bonito. Beleza? Muito bem. Então agora vamos ver se o nosso carrinho vai funcionar, né? Ele é um carro movido a vento, né? Ele é um carro eólico, então ele precisa de vento para o carro poder funcionar, para o carrinho andar, né? Então vamos ver se vai funcionar. A gente pode estar soprando, usando o nosso fôlego para soprar e ver até onde o nosso carrinho vai. Ou então podemos estar utilizando o secador de cabelo, né? Porque o secador de cabelo sai bastante vento. Então vamos testar e ver como que ficou o nosso carrinho. Então agora eu vou testar o meu carrinho.
Muito bem, crianças. Então vocês podem usar o secador de cabelo ou então usar o fôlego de vocês e assoprar bem forte que o carrinho vai andar. Ficou um carrinho eólico para vocês brincar. Muito bem. Agora então vamos para as atividades. Depois vocês podem brincar bastante com o carrinho, mas agora vamos para as atividades. Então, peguem o lápis de vocês e vamos lá. Página 33, número 2. O texto apresenta instruções para a montagem de um enfeite para carro, um carro de brinquedos ou suporte para copos. O texto ele apresenta a instrução para a montagem de um carrinho de brinquedo, né? Então é a segunda opção. Vamos marcar como X. Muito bem. Agora vamos para o número 3. Para quem o texto foi escrito? Então, para quem que o texto foi escrito? Foi escrito para aquelas pessoas que querem montar um carrinho, né? Para essas pessoas. Muito bem. Número 4. Copie do texto os materiais necessários para construir o brinquedo. Então vocês vão voltar lá no texto e vão ver qual que eram os materiais necessários para construir o brinquedo e vão escrever aqui nessas linhas. Quais que eram os materiais? Pedaço de papelão, tampinha de plástico, um copo de papel, cola branca, fita adesiva, canudinhos, palitos de churrasco e massa de modelar. Então vocês vão copiar aqui os itens que eram necessários, né? Os materiais necessários para construir o brinquedo. Muito bem, agora vamos para o número 5. Qual é o primeiro passo para a construção do carro de brinquedo? Conte com suas palavras. Então vamos ver qual que era o primeiro passo. Então agora vamos voltar lá no texto e vamos ver qual que era o primeiro passo que falava. Era para cortar 2 canudinhos de maneira que sejam maiores que a largura do papelão. O passo número 1, né? Esse era o primeiro passo para a gente conseguir montar o carrinho. Muito bem. Agora vamos para o número 6. Colar o copo no lado oposto dos canudinhos é o mesmo que colar no lado contrário ao dos canudinhos ou colar no mesmo lado dos canudinhos? O que é colar no lado oposto? É colar no lado contrário ao dos canudinhos. Igual a gente fez, né? A gente colou o copo no lado contrário dos canudinhos, no lado oposto. Muito bem, então vamos marcar com X na primeira alternativa. Muito bem, então agora vamos virar a página aqui na página 34. Não acabou as atividades, vocês acharam que era só brincar, né? Então vamos lá. Número 34, atividade número 7. Converse com seus colegas e juntos reescrevam com outras palavras o último passo de montagem. Então vamos lá no passo número 6, né? Que fala o seguinte: se quiser, poderá decorar seu carro usando todo tipo de elementos, botões, figurinhas, pedaços de papel e etc. Então, que outras palavras a gente poderia utilizar para reescrever esse trecho? Outras palavras que tenham o mesmo significado, né? Que a gente não pode mudar o significado do que está falando, né? Então fala assim: se quiser, poderá decorar seu carro usando todo tipo de elementos. A gente poderia mudar e escrever assim: enfeite seu carro como preferir. Ou então podemos escrever: decore seu carrinho com materiais diversos. A gente está reescrevendo, mudando as palavras, né? Mas o sentido é o mesmo, só muda as palavras. Muito bem, então agora vamos para o número 8. No número 8 está pedindo o seguinte: quantos passos foram necessários para o brinquedo ficar pronto? Quantos passos foram necessários? Vamos voltar lá e contar? Então, vamos contar quantos passos que foram. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Então, para o nosso brinquedo ficar pronto, foram necessários 6 passos. Então, vamos colocar ali o número 6. Então, aqui no número 8, vamos colocar o número 6. Muito bem. Agora, atividade número 9. O que indicam os números à esquerda das instruções? O que será que aqueles números à esquerda? O que será esses números à esquerda das instruções está indicando? Será que está indicando a quantidade de vezes que o passo deve ser feito? Por exemplo, ali onde que fala o número 1, tem que fazer uma vez o passo. Onde fala o número 2, tem que fazer 2 vezes o passo. Será que é isso que indica esses números? Ou será que esses números indicam a ordem em que os passos devem ser realizados? Ele indica a ordem, né, pessoal? A gente tem que seguir a ordem. Primeiro a gente faz o passo número 1, depois o passo número 2 e assim por diante, até chegar no último passo, né? Então esses números eles estão indicando a ordem. Muito bem, então vamos assinalar a segunda alternativa. Muito bem. Agora número 10. Por que as ilustrações que acompanham o texto também foram numeradas? Então, vocês podem observar que em cada passo tem o número aqui na escrita, né? E tem o número aqui na imagem, tem o mesmo número. Por que será que tem isso? Para a gente poder observar, né? A gente pode estar lendo o passo a passo e observando a imagem, está ligando a escrita à imagem, né? Por exemplo, aqui onde que fala número 2, cole-os com fita adesiva. Tá mandando colar com fita adesiva. Aqui na imagem número 2 está mostrando o canudinho sendo colado com a fita, nos indicando a maneira correta, né? Muito bem. Agora vamos para a última questão. Qual a função desse texto? Qual que é a função desse texto? Será que é instruir a montagem de um brinquedo ou ensinar a separar os materiais para um brinquedo? Qual que é a função do texto? É instruir a montagem do brinquedo, né? A função desse texto é nos mostrar como que a gente vai montar o brinquedo. Então vamos assinalar a primeira alternativa. Muito bem, pessoal. Lembrem de caprichar bem na letra de vocês. Quero letra bem bonita de primeiro ano, combinado? Então por hoje seria isso. Um beijo e até a próxima!